Quando veio a crise de 2008, 2009, eu fiz 49 bilhões de reais de desoneração para vários setores, mas quando a gente fazia a desoneração, a gente chamava o movimento sindical e a gente fazia um jogo de mútuo interesse. Ou seja, o empresário quer reduzir o que ele paga, ele vai transformar isso em empregos novos, ele vai transformar isso em aumento de salário, ele vai transformar isso em estabilidade, porque só a desoneração do jeito que eles querem é só para aumentar o lucro. É isso que eles querem. E nós queremos que tenha contrapartida. Eu falei esta semana com o presidente do Senado. É importante que tenha uma contrapartida. Eu quero desoneração para quê? Só para aumentar meu lucro? Eu quero desoneração para aumentar o salário dos trabalhadores? Eu quero desoneração para manter a estabilidade dos trabalhadores? Então, quando nós entramos na Suprema Corte para que a gente suspendesse a desoneração, o objetivo é sentar na mesa e negociar. E cada empresário diga o que vai fazer. Sabe, diga o que vai fazer, porque esse negócio de dizer, sabe, que é para manter emprego, ninguém garante que mantém emprego. Qual é o contrato que diz que ele vai garantir emprego? Quem é que diz que na primeira crise ele não manda o jeito embora? Não tem nada escrito. Então o que nós queremos é apenas seriedade dos empresários. Eu estou dizendo isso porque eu fiz 49 bilhões de desoneração sem empresário pedir. Decisão minha e do Guido Mantega. Vamos tentar fazer desoneração nos setores mais importantes da economia e fizemos. Aí depois, no governo da Dilma de 2011 a 2015, foi feito 540 bilhões de desoneração. Aí já era o Eduardo Cunha, o presidente da Câmara, aí a Dilma mandava desonerar esse copo, ele desonerava o copo, a xícara, o pires, a mesa, desonerava até a água que não tinha dentro do copo. Ou seja, aí levou a um desastre. Porque toda vez que o Estado toma uma decisão de não arrecadar um determinado tributo, ele tem que saber o que vai compensar aquele tributo. Então é por isso que nós não queremos deixar de negociar. É importante lembrar que a suspensão, a liminar que nós conseguimos é para chamar os empresários numa mesa de negociação. E essa é a responsabilidade do nosso ministro Haddad, que tem que fazer isso. Tá? Isso também eu conversei com o presidente do Senado. Outra coisa é a questão do crescimento econômico. Veja, eu às vezes fico um pouco irritado com esse negócio de déficit fiscal, de se vai ser zero, se não vai ser zero. Veja, isso é uma discussão que em nenhum país do mundo se faz. Em nenhum país do mundo. A dívida pública bruta dos Estados Unidos, ou seja, é 112% do PIB. A dívida do Japão é 235% do PIB. A dívida da Itália é quase 200%. Ou seja, esse não é o problema. Não é o problema ficar só olhando que você não pode gastar tanto, não pode gastar tanto. Olha, você tem que saber se você está gastando ou se você está investindo. Eu sempre faço uma pergunta para provocar os meus companheiros da imprensa. Se a EBC deu um aumento de salário para os trabalhadores dela, ela está gastando ou está investindo? Na minha opinião, ela está investindo para ter profissionais mais qualificados, mais motivados, com mais vontade. Isso vale para você, isso vale para a Rádio Nova Brasil, isso vale para todas as rádios que estão transmitindo, isso vale para a Globo, para a Record, para o SBT, para a Bandeirante, para toda televisão. Quando você melhora a vida da pessoa, você está distribuindo riqueza. Isso significa, na minha opinião, investimento. Então, a gente não pode colocar isso como ponto básico. A gente tem responsabilidade fiscal, Michele, porque eu aprendi que a minha mãe foi economista. Minha mãe era analfabeta. Ela tinha 8 filhos que trabalhavam e a gente chegava no final do mês. Naquele tempo a gente recebia um envelope amarela com o dinheirinho lá dentro. Todos os 8 filhos chegavam e entregavam o envelope fechado para minha mãe. Ela não sabia ler nem escrever, mas sabia contar dinheiro. Então ela contava o dinheiro e ela falava, esse aqui é para pagar a padaria, esse aqui é para pagar o bar, esse aqui é para pagar não sei das contas, isso aqui é para pagar a conta da luz, isso aqui é para pagar a conta do gás, sobrou isso aqui. Sobrou isso aqui, ela falava, isso aqui é para você, sabe,
para o seu transporte mensal, distribuía para cada um. Se sobrasse algum, por mais velha, ela dava dinheiro, que é para você ir namorar hoje. Como eu era um caçula, nunca sobrou dinheiro para me namorar. Sabe? Eu ficava sem o meu dividendo. Sabe? Então, eu estou dizendo isso para mostrar a responsabilidade. Eu, desde que assumi a presidência da República em 2003, eu tenho dado lições de responsabilidade. Eu peguei esse país quebrado devendo 30 bilhões para o FMI. O companheiro Fernando Henrique Cardoso, o ministro da Fazenda Delmalan, tinha que receber todo ano 2 economistas do FMI para vir ver a contabilidade do Brasil. O Brasil ficava chorando por dinheiro para fechar a conta. Eu tomei posse devendo 30 bilhões, não tinha dinheiro para comprar, para pagar nossas importações. Eu paguei 30 bilhões para o FMI, depois emprestei 15 bilhões para o FMI e depois fizemos uma reserva de 370 bilhões de dólares. Então ninguém me fala em responsabilidade, porque essa eu tenho demais. Ninguém me fala, eu tenho responsabilidade porque foi assim que eu fui criado, assim eu criei meus filhos e assim eu quero governar o Brasil.